Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. E aí, peixeiros, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, sextou, né? Dia 28/3/2025, né? Já fui hoje mais cedo dar um tapa no telhado. Tava grande pra caramba. Então, ficar mais apresentável aqui nos vídeos. Gente, já sabe, né? Entrou aqui no vídeo, deixa aquele like, é muito importante você deixar o like. Comenta, que seu comentário também ajuda demais aqui o canal. Leio todos os comentários, sempre deixo minha curtida. Assim que possível também respondo vocês, tá? E claro, se inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 2.200 inscritos. Bom, gente, vocês sabem que eu não tenho pressa com o crescimento de canal, né? Aqui é um canal raiz, é um canal que a gente fala de futebol e, claro, do Santos Futebol Clube, que é o assunto principal aqui é Santos, né? Mas também eu gosto de trazer algumas outras opiniões, né? Eu gosto de falar de outras coisas também, né? Bom, e no último vídeo, no início do vídeo, eu acabei trazendo o assunto da seleção brasileira, que perdeu por 4-1, né, para a Argentina, né? Que inclusive, por pior que pareça, foi o desempenho da seleção contra a Argentina foi pior do que o 7-1. O 7-1, o Brasil jogou mais bola do que o 4-1 da Argentina. Olha que loucura, né? E aí, né, eu acabei trazendo alguns outros assuntos envolvendo a isso, que nós estamos vivendo um retrato do fracasso em nosso país, né? Um fracasso na política, um fracasso na educação, na saúde, na segurança, a moralidade, né, das coisas estão indo para o saco. O Brasil hoje está vivendo uma decadência moral gigantesca e que isso também está se refletindo até no futebol, né? E aí eu acabei trazendo assuntos paralelos aí, né? Que causou algum desconforto alguns peixeiros que me acompanham aqui, ameaçando a não assistir mais meus vídeos porque eu trouxe minha opinião que a pessoa não gostou. Eu te respeitava, mas agora não respeito mais porque você defende baderneiro, você é não sei o que, é a favor de golpista, falando coisas nada a ver. E em nenhum momento, nesses 3 anos de canal, eu apareci aqui para defender baderneiro, golpista. Nunca trouxe esse tipo de assunto para cá, de defender isso. Eu só quis trazer um paralelo, um exemplo de degradação moral que acontece em nosso país, né? Uma discrepância jurídica, né? Hoje em dia você vê pessoas que cometem crimes absurdos pegando penas desse tamanhinho, e uma pessoa que pegou um batom e escreveu lá numa estátua, essa pessoa pegou uma pena maior do que de um estupro, né? Por exemplo, Robinho, um santista, jogou no Santos, pegou uma pena de 9 anos, né? Por isso, né? E uma pessoa que escreveu numa estátua pegou uma pena maior. Então, assim, isso daí não é caso de lado A, lado B, direita, esquerda, não tem nada a ver. É você ser racional, né? E o que está acontecendo em nosso país hoje é que as pessoas não estão sendo mais racionais, né? As pessoas hoje não estão pensando mais. As pessoas hoje não... É tudo um lado. Se você fala uma coisa é porque você é desse lado. Se você fala outra coisa é porque você é do outro lado. Não existe mais. As pessoas hoje não estão avaliando mais as coisas da forma correta. As coisas viraram time de futebol. Essa polarização desgraçada, que ninguém pode dar opinião de porra nenhuma, que vem gente aqui ficar falando merda, tá? Então, vamos ser mais inteligentes. O brasileiro é inteligente. Basta querer ser inteligente, basta você querer interpretar da forma correta e não analisar lados, porque não é isso que a gente quer aqui, né? E tudo o que acontece hoje no nosso país se reflete sim no futebol, injustiças atrás de injustiças, tá? E vamos falar mais, vamos falar do jogo do Corinthians e Palmeiras ontem, Corinthians campeão paulista, né? Mas vamos chegar aos assuntos principais ainda, vamos falar de Santos ainda. Fica tranquilo, fica no vídeo, tá? Então, assim, o porquê que eu falei que tudo isso que acontece no nosso país é um retrato, acaba sendo um reflexo até no futebol. Vamos lá, para vocês entenderem o que eu quis dizer. Hoje, a seleção brasileira, a grande parte desses jogadores não jogam aqui, eles jogam fora daqui. Não jogam no Brasil, eles jogam fora daqui, jogam na Europa,
Na Europa, na Itália, na Inglaterra, na Espanha. Jogam fora daqui. Então o que acontece? Grande parte desses jogadores saem daqui cedo, com 16, 17 anos, já estão indo para a Europa. A Europa compra os nossos jogadores e eles vão muito cedo para lá. E quando eles chegam lá, o que eles fazem? Eles levam a família, levam os amigos. E quando eles chegam na Europa, eles encontram uma realidade totalmente diferente da realidade que eles viviam no Brasil. Por que você encontra jogadores que jogam mais na Europa do que na seleção brasileira? Porque não existe mais identidade. Não existe mais identidade entre o jogador brasileiro e a seleção brasileira. São duas coisas hoje distintas. Hoje, o jogador brasileiro, ele não se sente representado pelo seu país. Ele não se sente. Ele olha a seleção brasileira como uma coisa comum. Entendeu? Lá na Europa ele vai dar carrinho, ele vai levantar taça, ele vai... Por exemplo, Bruno Guimarães foi campeão, um dos melhores volantes da Premier League, foi campeão com o Newcastle, que não ganhava, acho que há mais de 50 anos, um título inglês. O cara foi campeão lá. E na seleção brasileira ele é um fracasso. O Rodrigo, o Vini, esses caras jogam muita bola no Real Madrid e aqui eles são um fracasso. Por quê? Porque não se tem mais identidade, não se tem mais identificação. A vida que eles levam na Europa é uma vida totalmente diferente. Lá tudo anda, tudo acontece. Lá a vida é muito melhor, é muito mais fácil, muito mais simples do que no Brasil. Então o cara que sai cedo do nosso futebol e vai para a Europa, esse cara cria uma identificação mais lá do que aqui, pô. Aqui é só fofoca, só festaiada, crime. O cara perde a identificação. O cara não quer mais saber do Brasil, ele quer ficar lá. Olha a máfia que é a CBF. Olha, é muita coisa, gente. E isso, o que acontece no nosso país, se reflete sim no futebol. O cara deixa de correr, o cara deixa de fazer, de honrar o povo brasileiro. Ele deixa de honrar a seleção, porque não tem mais a representatividade. A seleção hoje é uma coisa qualquer para eles, cara. Por que antigamente os jogadores representavam melhor a seleção do que os de hoje? Porque antigamente era diferente. O jogador, para ele ir para a Europa, para ele ganhar muito dinheiro, para ele se consolidar, ele tinha que correr um caminho gigantesco. Geralmente, grande parte dos jogadores, todos eles, né, vem de baixo. Mas o jogador antigo, o que acontecia? Ele jogava aqui no Brasil, jogava 5, 6, 7 anos no Brasil, primeiro para ir para uma seleção, ou vice-versa, para depois ir para a Europa. Ele criava uma identificação com o povo brasileiro, com as torcidas, com a seleção. Depois ele iria ver lá fora, depois ele ia ver isso lá fora, jogar lá fora, né? Antigamente existia uma representatividade melhor, existia uma conexão entre torcedor brasileiro e jogador brasileiro. Tinha um apego a mais pela seleção, era uma coisa diferente. Esses caras, Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, esses caras demoraram para ir para a Europa. Demoraram. Agora eu não vou lembrar quantos anos cada um foi. Mas, você pega o Rivaldo. O Rivaldo foi campeão no Palmeiras. Conquistou a sua imagem no Brasil primeiro. Né? Grande parte deles. O Ronaldo no Cruzeiro. O Romário no Vasco, no Fluminense, no Flamengo. Sabe? Tu pega o Pelé, gente. O Pelé jogou a vida inteira no Santos. Se consolidou no Santos. Criou uma identificação com o povo. E quando jogava pela seleção, honrava a camisa. Não só Pelé, mas Rivelino, Tostão do Cruzeiro, Jairzinho do Botafogo. Existia isso, essa conexão entre povo e seleção. O país era outro nos anos 60. Tinha lá o regime militar, muita gente passou perrengue. Mas era um outro Brasil, era uma outra coisa. A segurança era outra, a saúde era um outro momento. Hoje em dia não, o Brasil ele não é mais um país que quem está no topo lá como jogador ou como qualquer outra coisa, não representa mais e ninguém está ligando mais em representar o país. Porque é uma merda o Brasil. Sabe? E às vezes
Aí vem um amigo falar aqui que é por isso que o teu canal não cresce. E eu tô ligando porque meu canal não cresce? Sabe por que o meu canal não cresce? Não é pelas coisas que eu falo aqui, é pelo tempo que eu entrego pelo canal. Eu não tenho tempo para estar vindo aqui toda hora. Eu trato isso daqui como um hobby. Isso aqui é um hobby. Isso aqui não é trabalho. Um dia, quem sabe, vira trabalho. Mas aqui é um hobby que eu apareço 2, 3 vezes na semana para falar com vocês. E não é por causa das minhas opiniões que meu canal não cresce, não. É porque eu não dou o devido tempo ao canal. Essa é a diferença, tá? E tem muita gente aí de canais do Santos ou de outros segmentos que tem a mesma opinião que eu e que são gigantes. Mas cada um tem o seu tempo. Um dia, quando isso daqui começar a virar pra mim, aí sim, quem sabe eu entrego mais o meu tempo aqui. Mas eu tenho minhas outras coisas. A minha fonte de renda não tá aqui. Entendeu? Então assim, eu tenho a minha opinião, eu sou um cara de opinião forte e espero respeito. E que interprete da forma correta o que eu estou falando aqui. Eu não estou defendendo A, eu não defendo B. Até porque A e B são todo mundo junto. Todos eles estão ferrando com a vida do povo brasileiro e está refletindo no nosso futebol. Olha lá a CBF. Tá? Você vai no mercado hoje fazer uma compra. O que você faz com o seu dinheiro? Você sai de lá satisfeito? Tá todo mundo pagando a conta, meu amigo. Lá do A e lá do B. Tá todo mundo pagando a conta. Tá? Enquanto isso, eles lá na alta cúpula estão rindo da nossa cara. Rindo da nossa cara e a gente aqui brigando, feito idiotas. Tá? Então só para encerrar esse assunto, é isso aí. Entendeu? Se você gosta de mim, você fica aqui comigo, tá? Mas depois, não quero mais voltar aqui. Beleza. Mas qualquer coisa que acontecer de injustiça, com qualquer tipo de assunto, futebol, não venha procurar minha opinião. Não venha procurar minha opinião. Tá? O cara gosta de mim até o ponto X. Né? Você é um cara legal pra caramba, até esse ponto aqui. Ou a pessoa é legal ou ela não é. Sabe? Então assim, gente, pelo amor de Deus, tá? Hoje o Brasil é o retrato do fracasso e chegou no futebol. E com isso que está acontecendo aí, jamais vamos ganhar uma Copa do Mundo. Jamais. Acabou, esquece. Acabou. Esses caras aí na seleção, esses jogadores que não representam, que não correm, essa entidade chamada CBF, que não faz o trabalho correto, que inclusive parece que o Dorival está caindo, né? Tá caindo o Dorival. Eu ouvi dizer aí que ele pode ser demitido. Então é só isso aí pra gente encerrar o assunto. Bom, gente, ontem o Corinthians foi campeão paulista, né? Eu quero fazer um paralelo isso com o Santos também, tá? Vamos lá. Corinthians campeão paulista. 31 títulos paulistas, né? Ontem, ali por volta do final do jogo, uma confusão danada, sinalizador jogado para dentro do campo, né? Bombas e tudo mais. E o que deveria acontecer, né? Vamos lá, eu sou a favor da festa no estádio. Para mim, a festa no estádio ela é importante. Sinalizador, bandeirão, tudo, fumaça. Eu sou a favor da festa. Para mim, o futebol é festa. Só que existem regras. A regra foi mudada. Não se pode ter mais sinalizador dentro do campo. Acender um fósforo que seja uma faísquinha de sinalizador, qual que é a obrigação do árbitro? O que o árbitro precisa fazer? Paralisar o jogo. Enquanto não apagar o sinalizador, o jogo precisa ser paralisado. E o que aconteceu ontem? O jogo continuou rolando. Entrou bomba para dentro do campo, 2 bombas foi soltada do lado do Gustavo Henrique, o não estou dizendo nosso zagueiro, mas que foi nosso jogador aqui, nosso ex-zagueiro, né, Gustavo Henrique, que poderia ter matado o Gustavo Henrique. E o que pode acontecer com o Corinthians? Alguma punição pode acontecer? Deve acontecer alguma punição. O árbitro não teve culhão para paralisar o jogo. Falar, só vou voltar enquanto apagarem tudo isso aqui. Então o que a federação fez? Colocou um cara de 26 anos, 27, não sei quantos anos tem o tal do Matheus Candansan, que não teve culhão para parar o jogo continuou rolando com fumaça e tudo, e o cara foi contra a regra e o Corinthians foi campeão. O Corinthians foi campeão com méritos, sim, foi a melhor campanha do Paulista, ganhou do Santos, né?
ganhou do Palmeiras o primeiro jogo, ontem foi 0-0, teve o pênalti lá que o Rafael Veiga poderia ter empatado, mas perdeu com a defesa do Hugo, né? Hugo Neneca, que foi cogitado para vir pro Santos e eu fui contra, tá? Eu acho o Hugo Neneca ainda um goleiro muito comum, não acho o Hugo esse goleiraço, é um cara que cata pênalti, é um goleiro comum que pega pênalti. E goleiro que pega pênalti decide campeonato, né? Mas ainda não sou fã do Hugo, não é porque ele pega pênalti que ele deveria vir pro Santos. Eu acho que pro Santos tem que vir um goleiro mais completo, um goleiro que pegue pênalti e que seja bom sem ser pênaltis, entendeu? É a junção das duas coisas, tá? E tem goleiro para isso, e tem goleiro aí no mercado para isso, entendeu? E acabou sacramentando o título pro Corinthians. O Rafael Veiga, que sempre bate pênalti com força no alto, ontem ele quis colocar no canto. Vou te falar também o Rafael Veiga. Enfim. Então assim, gente, o título do Corinthians, que eu vou fazer um paralelo com o Santos, começou aonde? Começou o ano passado. Quando o Corinthians começou o ano, brigou, se eu não estiver enganado, o Corinthians brigou para não cair no Paulista, né? E aí começou aquela briga, não é briga, né? Aquela cobrança da torcida do Corinthians pedindo um time forte, né, para tirar o time daquela situação. Era reunião toda semana não, quase que todos os dias, né, Gaviões, todo mundo cobrando o Augusto Melo para poder montar um time mais forte, né, para o Corinthians poder seguir, né, com o restante da temporada sem risco, né? Então, o título do Corinthians representa a cobrança que a torcida fez perante ao Augusto Melo. O Augusto Melo, quando se sentiu pressionado, ele teve que tomar uma atitude. E o que ele fez? Saiu contratando. E o Corinthians montou um baita de um time. O time do Corinthians é muito bom. Tem um estilo de jogo mais defensivo? Tem. Mas os caras incorporaram o que é jogar no Corinthians, né? A raça, a vontade, a torcida cobrando. Então o Augusto Melo foi lá e montou o time. Trouxe Rodrigo Garro, Carrilho, Martínez, Memphis Depay. O Depay chegou em setembro do ano passado. Trouxe Memphis Depay. Enfim, melhorou o time. Trouxe o Hugo, trouxe o Gustavo Henrique, né? Chegou um lateral esquerdo aí. Trouxe o lateral direito, o Mateuzinho, né? Trouxe o Ramon Dias para ser o treinador, que foi também cogitado para trabalhar no Santos, ficou naquele negócio lá se o cara iria ser demitido ou não, né? Enfim, e o Corinthians montou uma equipe muito boa e se tivesse mais 3 rodadas, o Corinthians tinha garimpado, né, a classificação para a Libertadores direta na fase de grupos. Mas aí acabou pegando a repescagem, né, e foi até eliminado lá pelo Barcelona de Guayaquil. Então assim, o Corinthians montou um bom time. E esse título do Corinthians é o retrato do que foi a cobrança que a torcida fez no ano passado, gente. A cobrança ferrenha para cima do Augusto Melo, que foi obrigado a reformular o time, foi obrigado a mudar esse time. E em paralelo com isso, é uma torcida que está sempre atuante nas questões políticas, sempre cobrando o jogador, né? Sempre ali nas reuniões, sempre demonstrando que no Corinthians tem que jogar bola. Entendeu? Então o título do Corinthians vem muito dessa ênfase, dessa força que a torcida tem. E aí que eu faço o paralelo com o Santos. O Santos, ele tem uma torcida que não cobra. Os dirigentes do Santos hoje é um retrato do que é a torcida. Eu falo isso aqui há muito tempo. O que foi dito pelo Andrés Rueda, acho que em 2023, 2022, não vou lembrar, que o Andrés Rueda falou assim: o nosso foco é ser vice-campeão paulista. Quem se lembra disso? Eu não vou lembrar se foi 2023 ou 2022. Então, que o foco do Santos é ser vice-campeão paulista. Em 2024, o que aconteceu? O Santos foi vice-campeão paulista e o Marcelo Teixeira pegou a taça de vice e levou para o Memorial das Conquistas. Esse ano de 2025... o CEO Pedro Martins veio a público, eu não sei em qual canal que ele falou aí, mas mandaram para mim, que ele disse que
o foco do Santos é ficar entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Olha isso, gente. Que o foco do Santos é ficar entre os 10. O Santos hoje tem uma folha aí que eu acredito que seja em torno de uns 20 ou um pouco mais de 20 milhões por mês, num time caro que tem o Neymar, que tem que ser e tem que ficar, o objetivo é ficar entre os 10 do Brasileiro. Então é isso que acontece no Santos hoje. Todo mundo que está no Santos, o foco é ser vice, o foco é ser entre os 10, e tá todo mundo aceitando, cara. E tá todo mundo aceitando, ninguém fala nada. Do jeito que as coisas estão, gente, o Santos vai ser dificilmente vamos ter, vamos conquistar um título recentemente. E com o título do Corinthians ontem, o Santos se tornou o clube de São Paulo com o maior jejum de títulos. O ano que vem será 10 anos, completará 10 anos que o Santos não ganha nenhum título. Tá bom pra você? Tá satisfeito com o Santos Futebol Clube? Nem o Neymar chegando nos traz tanta esperança que dentro de campo vamos ser campeões. A esperança está sendo fora de campo, estruturando o Santos, correndo atrás de parceiros, novo estádio, nova SAF, quem sabe, mas já saiu aí, né? Que voltaram atrás com o que disseram lá, o tal do Acauí, que é o presidente do Conselho Deliberativo, né? Não, foi um equívoco que a gente falou, né? Querendo tirar, né? Porque a ideia de quem está no Santos é não fazer a SAF. A ideia de quem está no Santos hoje é tirar o direito do associado de votar num novo estatuto. Porque o Santos Futebol Clube já pode ser SAF. O negócio de 51%, 49% é questão de patrimônio. Patrimônio. E o que o Santos tem de patrimônio hoje é a Vila Belmiro e CT Meninos da Vila. Nem o CT Rei Pelé tá na escritura do Santos ainda. O CT Rei Pelé é do governo federal, que o Santos está negociando a compra há 30 anos que não compra. 30! Então não é questão de patrimônio. Nós queremos vender a SAF do futebol do Santos. Nós queremos ser campeões, caralho. É isso que a gente quer no Santos Futebol Clube. Nós queremos levantar título, levantar taça. E com essas pessoas que estão no Santos hoje, esses caras, essa torcida mansa, nunca mais vai ver o Santos ser campeão, gente. Porque esses caras não têm competência para fazer o Santos ser campeão. Eles não têm competência. Não tem competência para administrar o clube, para gerenciar um time de futebol, para fazer contratações. Essas boas contratações que o Santos fez agora foi porque o Neymar chegou. E vocês acham que o Neymar não dá uns pitacos lá, não? Não, esse aqui é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim, esse é ruim, esse é bom. Vocês acham que o Neymar não dá os pitacos dele lá, não? Se não tivesse o Neymar aí, tamo ferrado, gente. Tamo ferrado. E aí os caras querem dar um golpe no Santos. Querem fazer um novo estatuto, mas tirar o direito do voto online, tirar o direito do associado que tem 3 anos de contribuição. Isso é golpe. Isso é golpe. E a gente tá aqui para estar vigiando. Tá? E não adiantem vocês esperar uma atitude das torcidas organizadas que não vão vir de lá. Não vão vir das organizadas, porque as organizadas não querem que vendem o clube. A ideia de organizadas e diretoria é a mesma. Tá? E nós, torcedores comuns, o afegão médio, somos nós que consumimos o clube, pô. Nós somos maioria, pô. O torcedor comum é maioria do que as organizadas, gente. Dizem aí que o Santos tem 8 milhões de torcedores. 8 milhões. É 8 milhões de torcedores das organizadas, por acaso? Eu acho que não, né? Se tiver 50, 60 mil sócios da torcida jovem, deve ser muito. Eu não sei quantos associados tem a jovem, a sangue, a camisa 10, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. O torcedor afegão médio, o torcedor que consome o clube, que paga sócio, que compra a camisa oficial, esse cara, ele é maioria, pô. Esses caras são maioria. Nós somos maioria. O torcedor comum, gente. A gente precisa se levantar para colocar o Santos no devido lugar, para cobrar um time melhor, para cobrar SAF, para cobrar transparência, para cobrar coisa séria no Santos, gente.
Nós estamos dando poder a eles, se ausentando de cobrança, gente. Não dá para esperar as organizadas tomar atitude para a gente poder ir atrás, gente. Nós precisamos primeiro a gente fazer a nossa parte, pô, e lutar pelo Santos, pô. Será que é difícil entender isso? Olha o que está acontecendo no clube, gente. 10 dias de folga, pô. 10 dias de folga, gente. E não tem um cara cobrando lá, porra. Não tem ninguém falando nada, pô. Como que vai ser campeão de alguma coisa com 50 mil folga, pô? Desse jeito, gente. O Pedro Caixinha deu uma entrevista lá pro Esporte por Esporte, muito boa. Deu lá os exemplos dele lá, por que dá folga, por causa dele. Deu lá, beleza. Mas queremos ver os resultados dentro de campo, pô. Queremos ver o Santos ser campeão. Queremos ver o Santos disputando de igual para igual contra Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Queremos ser campeões. Porque o que faz a soberania do clube é título, porra. Campeão. E para isso, precisa também da soberania da torcida, cobrando, porra. É cobrando que se tem ação, gente. Se você se abster do que está acontecendo no Santos hoje, você está dando poder a eles. Simples, porra. Pô, é difícil, cara, entender? Não tem mobilização de nada, pô. Eu já falei aqui nos meus vídeos várias vezes, mano, há anos eu tô falando aqui. Do torcedor comum fazer protesto. Como? Que tipo de protesto? Cartazes. Entregue cartazes. Alguém de gráfica, sabe? Em vez de fazer arrecadação para corredor de fogo, fazem arrecadação para cartazes. Queremos SAF, queremos estádio novo, queremos CT novo para base, queremos ser campeões. Queremos a SAF árabe, queremos a SAF americana. Queremos voltar a ser feliz. Tem que colocar isso, tem que estampar isso em rede nacional, gente. Quando tiver começando o jogo, o jogador estiver entrando no campo, levanta os cartazes na vila. Aquilo ali vai gerar uma audiência enorme. Vai deixar quem está no Santos preocupado, pô. Preocupado. Porque quem manda é a torcida, pô. Quem manda é o associado. Se o associado quer que o clube vire SAF, tem que virar SAF, porra. Sabe o que eu tô falando? A torcida do Santos tem que estar mais atuante nas questões políticas do clube. Tem que estar cobrando mais, não tem que ficar esperando de organizada, não. Aí, passa ano, entra ano, não ganha nada, fica aí, porra. O Santos perde, empata, é goleado, é desclassificado. No dia seguinte, não tem cobrança de nada, porra. Vai ser campeão como assim? Olha o Corinthians lá, foi campeão ontem, pô. Foi campeão na base da empurrância, meu amigo. Desde o ano passado os caras martelando na diretoria. Desde o ano passado os caras martelando, cobrando, enchendo o saco. Vocês acham que eles vão estar... Se aparecer uma punição pro Corinthians, que tem que aparecer, obviamente, uma punição depois de ontem, né? Mas vocês acham que o corintiano vai estar preocupado se caso eles ficar 10, 15 jogos sem mando de campo? Eles não estão preocupados com isso, o que importa é o título, o que importa é que eles ganharam o bagulho. O que importa é que foram campeões ontem. Tiraram o time da fila que não ganhava há 6 anos. 6 anos que o Corinthians não ganha nada, gente. 6 anos. O que importa é que os caras foram lá, fizeram a bagunça deles lá, desestabilizaram o Palmeiras, entendeu? Jogou bola pra dentro do campo. É errado, é errado. É errado. Né? Mas é o país da impunidade, pô. Vale tudo lá. No Corinthians, no Flamengo, nesse time, vale tudo, pô. E os caras se aproveitam disso. Os caras acenderam os sinalizadores ontem, as bombas, pra acabar o jogo, gente. Pra acabar o jogo, pra ser campeão. Porque no final o que importa é que levantaram a taça, porra. A gente aqui faz tudo errado, pô. Tudo errado. Acende sinalizador, corredor de fogo pra time ruim, porra. Acende sinalizador antes de ser campeão. Jogador no Santos vira ídolo sem ganhar nada, pô. Onde já se viu isso?
Jogador é ídolo, mas não é campeão de nada. Que porra de ídolo é esse? Que não ganha nada, pô. É só no Santos que tem isso, caralho. Jogador que não ganhou nada no Santos é ídolo. Não, é meu ídolo. É só no Santos que tem isso, porra. Aí depois fica chorando aí, reclamando do Santos. Não sabe por quê. Não sabe por quê, pô. Foi um inferno esses caras ontem aqui, fogos e o caralho, enchendo o saco aqui ontem, porra. Não conseguia dormir porque toda hora era uma bomba, um fogos, mano. Tinha que aguentar esses caras aqui na minha orelha. Corintiano é igual barata, mano. Tem em todo lugar, velho. E nós? E a gente? Vai ficar onde? Vai ficar vivendo de Pelé até quando? Vai ficar vivendo de Neymar até quando? É isso que eu tô falando, gente. Pouco me importa. Como que eu ia falar? Eu até esqueci o que eu ia falar, mano. Aqui não é papo de ficar avaliando. Claro que eu avalio algumas vezes aqui. Mas não vou ficar aqui falando de treino. O Santos Futebol Clube hoje treinou às 9h30. Não vou ficar falando disso. Eu quero resultado. E pra mim, contra o Vasco é obrigação ganhar pelas folgas que teve. Lá no Vasco ninguém parou pra trás. Ninguém teve folga no Vasco. Ninguém teve folga. É só no Santos que tem essa mordomia. Virou uma obrigação ganhar do Vasco. Se perder, vai vir um pau danado aqui que vocês vão ouvir. Se perder, vocês vão ouvir. Entendeu? Um elenco recheado aí. Uma folha de 20 milhões pra cima. Um monte de jogador aí que tem que botar pra rodar. Tem que botar pra treinar. E dando folga, pô. E dando folga, e folga. E não me venha com culpa de Carille, culpa de Caixinha. Permitem. A culpa da diretoria que permite essa zorra que é o Santos. Essa zorra que é aí. Essa mordomia, esse spa que é aí. A diretoria permite isso. Não tinha que permitir, não. Santos Futebol Clube tem que ser exemplo, tem que ser trabalho. Até parece que o Santos tá ganhando tudo, pô. Tá ganhando tudo o Santos, pô. Ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou Brasileirão pra ter essa mordomia, pô. Sabe? Tem que correr atrás, meu amigo. O torcedor quer ser campeão. Entendeu? Mas não adianta, pô. Parece que eu sou o único que fala aqui. Eu sou o único, pô. É um ou outro que fala aí, pô. Vamos puxar de 50 mil canal do Santos aí que fala do Santos. 5 fala isso aqui que eu tô falando. 5, 6 no máximo. Porra, é difícil, cara. Difícil. Agora nós somos o clube com o maior jejum de título. Tá bom pra vocês? Porra, tenha santa paciência, gente. Tenha santa paciência. Aí o que acontece? O Neymar não vai jogar contra o Vasco. Né? Pelo menos dessa vez parece que aprenderam com a transparência. Já avisaram antes. Não, o Neymar não joga. Soltaram até nota ontem no site do Santos. Neymar não joga, né? Qual que era a dificuldade para fazer isso contra o Corinthians? Qual que era a dificuldade para fazer? Porque os caras estavam com isso aqui na mão. Os corintianos estavam com isso aqui na mão para pegar o Santos lá. E o Santos tinha time para ganhar do Corinthians. Tinha time. Tinha time para ganhar do Corinthians e tinha time para ganhar do Palmeiras. O Santos tem time para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras não tá tudo isso não, gente. O Palmeiras tem um time bom? Tem um time bom, mas não tá tudo isso. Eles estão mal, porra. O Palmeiras tá mal. Era o momento, porra. Era o momento de ganhar do Corinthians, pegar o Palmeiras e ganhar dos caras, porra. Mas hoje o Santista tem medo de ir para as finais, porque gerou um trauma. O Santista está traumatizado. Só que não adianta, filho. Para ser campeão vai ter que encarar esses caras aí. É esses caras aí que vão estar na final lá. Copa do Brasil é Palmeiras que vai estar lá. É Flamengo que vai estar lá. Ou quem sabe um Corinthians que está lá, que tem um time bom. Para ser campeão, meu amigo, vai ter que encarar os caras. Uma hora vai ter que destravar isso aí. Olha o Leão, pô, em 2002, o Leão ficou 4 meses trabalhando direto. 4 meses, gente. O Santos ficou 4 meses sem jogar nada. E foi 4 meses trabalhando o time, com os moleques da base, os veteranos. Foi campeão, pô. Foi campeão. Imagina se é o Santos 4 meses sem jogar nos dias atuais.
É 4 meses, de 4 meses, 2 trabalhando, 2 de treino e 2 de folga, pô. 2 meses de férias, pô. Ia ser assim, pô. Ia ser assim no Santos hoje. Nos dias atuais, se é o Santos que fica 4 meses sem jogar, é 2 meses treinando e 2 meses de férias. Era isso que eu ia fazer, pô. Então eu não tô satisfeito. A gente vê rival ganhando o título e a gente fica aqui chupando o dedo, caralho. Porra. É um inadmissível, pô. Santos do Pelé, Santos do mundo. Essa mordomia, essa porra que acontece no clube, gente. Entendeu? Ah, não, me irrito, cara, me irrito. Me irrito demais mesmo. Me irrito demais mesmo, tá? Bom. Ouvi dizer aí, estão falando de Messi no Santos. Sei lá, viu, gente? Sei lá. Não custa nada sonhar, né? Não custa nada sonhar. O Neymar, ninguém acreditava que o Neymar ia vir pro Santos, né? E quem sabe o Messi? O Messi tá lá nos Estados Unidos, lá de boa. Pode ser que seja um desafio legal pro Messi, né? Pra carreira dele, vestir a 10 do Pelé, né? Porque se o Messi vem pro Santos, o Neymar dá 10 pra ele, né? De boa. Fala, ó, 10 aí do Rei, pra você colocar na tua história que você jogou com a 10 do Santos Futebol Clube, que foi do maior jogador de todos os tempos, né? Então aí é 10 pra você e eu fico com a 11. E a gente joga 6 meses aqui, um aninho, sei lá, e a gente ganha um títulozinho aqui, entendeu? Pode até ser um paulista mesmo. Mas só de ter o Messi aqui, gente, o Santos vira um time mitológico. O Santos Futebol Clube vira um clube mitológico do futebol mundial. Entendeu? É um time diferenciado. Mas assim, acho muito difícil. Muito. Eu não sei nem quanto custa o salário do Messi. Teria que vir uma SAF mesmo para ter aí, né? Eu ouvi dizer que é uma SAF americana que quer atrelar a marca Pelé com o Messi. Os caras iam ganhar muito dinheiro com isso, viu, gente? Uma coisa é certa. Messi no Santos, vestindo a 10, que foi do Pelé, do rei do futebol. Nossa, eu ia vender a rodo essa camisa. Ia vender a rodo. Os caras iam ganhar muito dinheiro com isso, mas é a imagem do clube que vai pro mundo inteiro, né? Sabe? Custa nada sonhar, né? Mas bem difícil, né, gente? Muito difícil. Beleza, gente? Já falei demais. Não sei se eu vou conseguir aparecer aqui no final de semana. Mas segundo o que estão me passando aí, o provável Santos contra o Vasco é Brazão no gol, JP Xermon na lateral direita, Gil e Zé Ivaldo, Escobar, Schmidt, Álvaro Barreal de meia, junto com Gabriel Bontempo, Roleiser, Tiquinho Soares e Guilherme no ataque. Esse pode ser que seja o provável Santos aí contra o Vasco. Para mim é ganhar no mínimo de 3-0. Obrigação, virou obrigação. Ganhar do Vasco para mim virou obrigação. O time do Vasco não é tudo isso, é um time mais ou menos, é time do Carille, sabe? O Santos hoje tem time para disputar, gente. Escutem o que eu tô falando. O Santos hoje tem time para brigar por coisas maiores. É só correr, é só jogar bola, é só a torcida cobrar mais. Cobra mais, gente. Sabe? Vai lá no CT, cara. Sabe? Vão no CT, sei lá. Cobrem mais. Estejam mais presentes no clube. Tá muito moroso, tá muito fácil para quem trabalha no Santos hoje, gente. Entendeu? Tá muito fácil, não tem mais obrigação. E com isso, o Santos perde identidade igual a seleção, gente. Perde identidade. Porque um clube que não ganha título, ele é muito mais difícil depois você ganhar, porque perde o costume. Perde a maneira de como ganha um campeonato. Entendeu? É a minha opinião, sabe? É a minha opinião, entendeu? E é isso aí, gente. Beleza? Bom, gente, falei demais. Desculpa o desabafo aí em relação a assuntos paralelos aí, envolvendo questões Brasil. Mas não deixa de ser uma verdade que eu falo aqui, tá, gente? Mas, gente, não se preocupem não com lado A, lado B. Isso não vai levar a lugar nenhum, sabe? Não vai levar a lugar nenhum. Todos eles estão todo mundo junto lá e o povo brasileiro pagando pato. E o único motivo a única coisa que pode nos dar alegria, que é o futebol, que é a paixão do brasileiro, nem isso está acontecendo. Por quê? Porque os jogadores não têm mais identificação com o povo brasileiro.
não tem mais identificação com o Brasil, com o país Brasil. Não tem mais identidade. Entendeu? E aí, quem sai perdendo com tudo isso somos nós, povão. Que não tem nada para se alegrar. Nada. Beleza? E é isso aí, gente. Falei demais. Desculpa os assuntos paralelos. Vai ser meu último vídeo em relação a assunto paralelo de outras coisas, tá? A partir de agora vai ser apenas só futebol. E claro, se aparecer assuntos absurdos envolvendo outras questões, eu vou trazer aqui, porque até é uma outra coisa que eu vou falar pra vocês, gente. Eu tenho vontade de verdade de trocar até o nome do canal pra ser um canal mais parecido com o do Jorge Igor, sabe? Que eu possa falar sobre tudo, não só de Santos, sabe? Que o meu entendimento para as coisas não é só de futebol e Santos. Eu também tenho outros pensamentos de outras coisas que seria legal a gente conversar aqui e a gente aprender. Porque o que faz a gente evoluir é aprendendo, é discutindo, é conversando. A evolução vem disso, não vem de polarização, tá? Vem de conversar, de saber entender o que o outro está falando, entendeu? É isso que a gente precisa preservar, é a conversa, é o diálogo. É assim que a gente avança, é assim que a gente aprende. Ficar com questão de time, sabe? Lado A e lado B, e questões políticas, isso não vai levar a lugar nenhum, porque é cômodo para os políticos isso, gente. Porque sempre um lado vai estar confortável, porque sabe que tem uma parte que está defendendo. Entendeu? Precisa existir a autocrítica. A autocrítica ela é importante, gente, para tudo. O que eu faço lutando pelo Santos é o que a gente pode fazer lutando pelo nosso país também. Conversando, debatendo. Mas muita gente não está preparado para essa conversa. Valeu, gente. Um abraço, bom final de semana. Gente, não fique bravo comigo, mas eu espero. Mas o que mantém vocês aqui é o meu jeito de ser, é minhas opiniões. E eu confio muito no sentimento e no carinho que vocês têm por mim. Tá bom, gente? Valeu, gente. Ó, Santos ganhar domingo. No mínimo 3-0, é isso que eu espero. Valeu, gente. Um abraço, viu? Fica com Deus. Bom final de semana. Valeu. Tamo junto.